Hoje, no mundo, existem pelo menos 190 países. Um país é uma região da Terra com um território definido, habitado por homens, com uma instituição política e governo. Segundo a ONU, existem 193 países na Terra, com suas próprias fronteiras e governos independentes. Essa divisão de povos está relacionada com as diferentes línguas. Pessoas que falam a mesma língua tendem a formar um povo, uma nação. No mundo, existem mais de 7.000 idiomas. O idioma mais falado do mundo é o mandarim, em seguida o espanhol, inglês e hindi. A variedade de línguas no mundo é algo surpreendente. Uma das questões mais emblemáticas é: por que existem tantas línguas diferentes no mundo? Como elas surgiram? Onde e quando o homem começou a falar? Depois da publicação da Origem das Espécies, os evolucionistas tentaram responder essas perguntas. Eles disseram que símios começaram a fazer ruídos e grunhidos quando viam predadores. As respostas eram tão estranhas que a Sociedade Linguística de Paris proibiu a discussão por mais de um século. Os evolucionistas disseram que esses grunhidos, com o tempo, passaram a formar frases complexas até chegar em conceitos mais abstratos. Essa explicação é tão sinistra que muitos evolucionistas tratam a origem da linguagem e da cognição como um mistério. O famoso linguista Joseph Greenberg diz: a evolução da linguagem nunca foi demonstrada e a igualdade inerente de todas as línguas deve ser mantida nas evidências. A teoria evolutiva diz que as línguas mais antigas devem ser mais simples do que as línguas de hoje. Eles dizem que quanto mais você recuar na história, mais simples a língua deve parecer, até chegar numa língua original. Mas tem um problema com essa ideia evolutiva. As línguas antigas são mais complexas do que as de hoje. Elas têm mais sutilezas gramaticais e semânticas. Por exemplo, a língua inglesa antiga de 1000 anos atrás tinha mais flexões na conjugação de verbos do que a língua inglesa atual. Também tinha mais tipos de substantivos do que o inglês atual. As línguas vão ficando mais simples com o passar do tempo e não mais complexas, como dito por muitos evolucionistas. Além da origem das línguas, outro problema é a diferença entre elas. Curiosamente, os filólogos, pessoas que estudam línguas, classificaram por muito tempo as línguas como semíticas, camíticas e jaféticas, em homenagem aos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Segundo a Bíblia, toda a humanidade descende dos filhos de Noé. É esta a relação dos descendentes de Noé, a partir dos quais se formaram as nações da terra depois do dilúvio. Os estudiosos não acreditavam no relato de Noé, mas entendiam que a origem das línguas aconteceu no Oriente. As línguas jaféticas se referem às línguas indo-europeias, como o latim. As línguas semíticas, às línguas do Oriente. E as línguas camíticas, às línguas do Egito e da África. Todas essas línguas são bem diferentes entre si.
Com o passar do tempo, essas três correntes de línguas se fragmentaram. Afinal, existem muitas línguas primitivas vindas do Oriente. O que é surpreendente no Antigo Oriente é a sua grande quantidade de línguas complexas e que não são relacionadas. Os filhos de Jafé, Cam e Sem se espalharam pela terra, cada um conforme a sua língua. São estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Apesar dos descendentes de Jafé, Cam e Sem falarem as suas próprias línguas, penso eu que eles conseguiam entender um ao outro. Nessa época, a diferença entre as línguas deveria ser pequena, assim como a diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. Ou a diferença do inglês americano para o inglês britânico e australiano. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. As principais línguas e grupos de línguas do Antigo Oriente surgem na mesma época, cerca de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo. O Sumério. A língua original da Baixa Mesopotâmia tem pelo menos 4.000 anos. Essa língua foi extinta, não compreendemos ela completamente hoje, mas sabemos que era uma língua muito difícil. A conjugação de verbos era extremamente complexa e os substantivos podiam ter 10 casos. Uma única palavra em sumério seria uma longa frase no inglês. A linguagem suméria destrói a hipótese evolucionista de que as línguas surgiram simples e foram ficando mais complexas com o tempo. Pelo contrário, nossa linguagem hoje é bem mais fácil do que a suméria. O egípcio. A língua dos tempos do faraó era altamente complexa, assim como a sua escrita hieroglífica. Dessa língua surge o copta, uma forma de língua egípcia, e surge também todas as línguas afro-asiáticas. Urartiano. É a língua dos hurritas que habitavam o reino Urartu há 4.000 anos antes de Cristo. Curiosamente, o Monte Ararat é localizado no antigo território dos hurritas. Na verdade, a palavra Urartu significa Ararat, na língua acádia dos assírios. Etrusco. O etrusco foi um povo que viveu na Península Itálica antes dos romanos e que se estabeleceram lá durante o segundo milênio antes de Cristo. A língua dos etruscos é uma língua isolada. O etrusco utilizava uma variante do alfabeto grego, provavelmente absorvida através da língua dos fenícios. A Atita, a língua mais antiga da Anatólia. A Atita é uma língua isolada e sem nenhum parentesco com outra língua. A Atita é hoje uma língua morta. A Elamita, a língua oficial do Império Aquemênida, entre 600 e 400 anos antes de Cristo. Os registros mais recentes da língua elamita datam da conquista do Império Aquemênida por Alexandre o Grande. A elamita é hoje uma língua morta. Cassita. Os cassitas foram uma tribo do Antigo Oriente que controlaram a Babilônia após a queda do Império Paleo-Babilônico, cerca de 1500 anos antes de Cristo. A linguagem dos cassitas é isolada, e os poucos textos cassitas que temos hoje não são muito bem entendidos. Arapeana. É uma língua desconhecida da Idade do Bronze. É uma língua extinta e não se sabe como surgiu. Essas línguas estão todas extintas.
e elas não surgiram de uma língua ancestral que foi evoluindo com o tempo. Alguma coisa aconteceu no passado em que a humanidade presenciou uma explosão de línguas isoladas que não tinham parentesco entre si. Toda a variedade de línguas no Oriente Próximo surge praticamente ao mesmo tempo, na segunda metade do terceiro milênio antes de Cristo. Uma grande quantidade de povos antigos, com línguas sem parentesco, o que gerou essa explosão na diversidade das línguas. Os linguistas que acreditam na evolução não sabem como essas línguas se originaram. Um renomado evolucionista escreve: um dos maiores mistérios da pré-história é como as pessoas em lugares amplamente separados desenvolveram espontaneamente e repentinamente a capacidade da linguagem quase ao mesmo tempo. Era como se as pessoas carregassem em suas cabeças um despertador genético que de repente disparou em todo o mundo e liderou diferentes grupos para criar línguas em lugares amplamente dispersos em todos os continentes. Se a fala evoluiu em algum lugar, de alguma forma, esperaríamos descobrir que todas as línguas são, de alguma maneira, relacionadas. E como vimos, nem todas as línguas podem ser relacionadas. Muitas línguas são isoladas, sem nenhum parentesco com outras. Por exemplo, a família de línguas sino-asiáticas, que inclui o chinês, o japonês e o coreano, não possuem relação com a família de línguas indo-europeias. Os evolucionistas tentaram ligar as várias famílias de línguas para que elas apontem para um ancestral comum. Eles queriam mostrar que as línguas indo-europeias e sino-asiáticas são relacionadas e surgiram de uma língua anterior. Os evolucionistas fracassaram nessa tentativa. No entanto, seria esperado que dentro de certos limites, variações de uma dada língua acontecesse com o tempo. Algumas línguas apresentam certo parentesco. Veja aqui como muitas palavras são parecidas em diferentes línguas. Enfim, existem evidências da relação entre certas línguas, não todas. Porém, línguas não surgem do nada e não evoluem do nada para um estado de complexidade. A mudança das línguas ao longo do tempo não é uma árvore, é um pomar. Se todas as línguas evoluíram de um ancestral comum, demoraria muito mais tempo do que o evolucionismo dispõe para alcançar uma variedade tão grande de línguas. Afinal, as línguas mais antigas datam em no máximo 6.000 anos. No entanto, não precisamos de centenas de milhares de anos para explicar a origem das línguas que ouvimos hoje. A evidência é consistente com a noção que um pequeno grupo de diferentes línguas criadas no passado recente se diversificou na enorme variedade de línguas que temos hoje. Um ato repentino e sobrenatural de Deus criou uma grande variedade de línguas não relacionadas e altamente complexas. E todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Assim,
o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Depois da confusão das línguas em Babel, vários grupos de pessoas que compartilhavam o mesmo idioma se formaram. Eventualmente, conforme cada grupo se espalhava pela terra, em sucessivas gerações, mais grupos que pertenciam a um grupo maior também se separaram. Assim, as línguas criadas por Deus em Babel sofreram variações dentro de um mesmo grupo. Isso explica por que muitas línguas hoje são parecidas e outras não. As línguas parecidas são aquelas que variaram dentro de um mesmo grupo de pessoas que se formou após a confusão na Torre de Babel. Em Gênesis 10, a Bíblia lista os netos, bisnetos e tataranetos de Noé, que receberam uma língua em Babel. Éber e Arão eram apenas 2 e geraram o hebraico e aramaico. Pelo menos 78 famílias saíram de Babel com novos idiomas. Gênesis 10 fornece uma lista da maioria dessas famílias, então poderia até ser maior do que 78 famílias. Essas famílias de línguas deram origem a quase todas as línguas que temos hoje: alemão, inglês, norueguês, dinamarquês, sueco e austríaco fazem parte de uma família de idiomas. Latim, italiano, espanhol, francês, português e romeno fazem parte de uma família de outros idiomas. Se você contabilizar as famílias de línguas no mundo hoje, haverá menos de 100 famílias. Um número muito próximo da quantidade de famílias que passaram a falar novos idiomas em Babel. A Torre de Babel não é mito. Arqueólogos descobriram o mais antigo monumento conhecido na América do Sul. Está perto da cidade de Lima, no Peru. O monumento foi datado em cerca de 5.000 anos. Essa descoberta é incrível. Significa que esse monumento na América do Sul é contemporâneo ao Antigo Egito e à antiga Mesopotâmia. Ou seja, os nativos americanos tinham mesmo a capacidade de criar civilizações como do Egito Antigo e da Mesopotâmia, tipo a Babilônia. O monumento peruano revela que o surgimento das civilizações em várias partes do mundo se formou praticamente ao mesmo tempo. Civilizações no Oriente Médio e no sul da Ásia estavam surgindo ao mesmo tempo que uma civilização na América do Sul há cerca de 5.000 anos. Para arqueólogos que não acreditam em Babel, isso realmente é surpreendente. Mas, para quem acredita no relato bíblico, não é. Após a confusão das línguas na Torre de Babel, grupos de pessoas se espalharam por toda a terra. Essas pessoas sabiam como construir cidades, afinal, elas construíram a cidade de Babel. Assim,
Depois de Babel, muitas civilizações começaram a surgir repentinamente em diversas partes do mundo. Já as pessoas que estavam em grupos que não construíram cidades ficavam dentro de cavernas. Esses indivíduos são chamados pelos evolucionistas de homem pré-histórico. Os homens pré-históricos eram, na verdade, apenas pessoas que viveram na Terra depois da confusão das línguas em Babel. Os evolucionistas dizem que a linguagem se originou por grunhidos, tipo o guinchar de um macaco. Essa explicação, porém, é patética. Muitos animais têm uma audição incrível, mas eles não podem falar, nem podem, no sentido linguístico, compreender a fala. Claro que os animais podem responder a ruídos e até mesmo ao tom de voz do seu dono, mas isso não é o mesmo que falar ou entender a fala. Em toda a Terra, a linguagem é algo exclusivo dos seres humanos. A comunicação e entendimento se baseiam em dois processos. A mente produz um pensamento. O pensamento ativa os músculos da fala. Os músculos da fala perturbam o ar e geram o som. A perturbação do ar viaja até o ouvido. Os tímpanos do ouvido vibram e enviam sinais elétricos para o cérebro. Sua mente processa esses sinais e produz um pensamento. A comunicação, portanto, inclui eventos mentais, a cognição, eventos fisiológicos, cordas vocais, tímpanos, sinapses elétricas, eventos físicos, como a propagação do som. O ato de falar e entender o que o outro está falando é bem mais complexo do que parece. Para que a comunicação tenha evoluído de grunhidos e berros, todos esses processos teriam que surgir sincronizados, como em um milagre. A fala humana é uma evidência de design e não de evolução. Falar é um milagre, um presente de Deus. O renomado psicólogo George Miller, no livro A Psicologia da Comunicação, diz: falar e entender a linguagem não depende de ser inteligente ou ter um cérebro grande. Ela depende de ser humano. Uma criança adquire a linguagem de pais que não têm a menor ideia de como explicar isso a ela. Nenhum cronograma cuidadoso de recompensas para declarações corretas ou punições para declarações incorretas é necessário. O famoso linguista Noam Chomsky, que não era criacionista, tentou encontrar uma explicação para a linguagem. Ele concluiu se posicionando contra muitos de seus colegas, dizendo que a habilidade da linguagem é algo próprio do ser humano, como se os seres humanos tivessem sido projetados para falar. Com o milagre da criação corporal, Deus também deu a Adão um presente milagroso, a fala. Adão foi o primeiro homem a falar, e sua linguagem era completa. A linguagem é uma parte essencial da existência humana e nos diferencia de todos os outros animais. Somos capazes de expressar todos os tipos de ideias e sentimentos, além de falar sobre objetos materiais, e podemos discutir assuntos abstratos, bem como sobre coisas passadas, presentes e futuras. A linguagem é um milagre. E a confusão das línguas em Babel, bem como o dilúvio de Noé, foram duas intervenções de Deus na história.
Depois do dilúvio, a Bíblia registra que Deus ordenou a Noé e a sua família que se multiplicassem e povoassem a terra. Em Gênesis, a Bíblia relata que o homem decidiu desobedecer à ordem de Deus de povoar a terra. Ao invés disso, eles resolveram estabelecer um complexo urbano gigantesco, Babel. A Torre de Babel foi construída para que a sociedade e o culto a deuses pagãos estivessem unidos em um único local. Deus então impõe diferentes línguas ao homem. Anteriormente, todos falavam o mesmo idioma. O propósito disso é explicado em Gênesis. O homem seria forçado a se espalhar pela superfície da terra conforme Deus mandou. Até a época de Babel, uma vez que existia apenas uma língua, toda a humanidade formava uma cultura ou apenas um grupo de casamento. As variações entre seres humanos eram pequenas. Mas após a dispersão em Babel, as pequenas diferenças, tanto genéticas como culturais, começaram a ficar maiores. Tonalidades de pele, tipo de cabelo, cor dos olhos, é uma regra genética básica. Cada grupo vivia em ambientes diferentes e as pressões genéticas eram diferentes. Pele com mais melanina para se proteger do sol, já outros com pele com menos melanina, pois viviam em lugares frios com pouco sol. Apesar das diferenças entre os povos, todos foram feitos por Deus a partir de um único homem, Adão. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na Terra. Foi encontrado um artefato arqueológico chamado Estela, com uma imagem de Nabucodonosor II de pelo menos 2.500 anos. Na estela, podemos ver um Nabucodonosor barbudo usando uma coroa real em forma de cone, com uma pulseira no braço direito. Em sua mão esquerda, ele carrega um bastão tão alto quanto ele, e em sua mão direita um objeto não identificado. Ao lado de Nabucodonosor tem uma torre, a Torre de Babel. A torre está na forma de um zigurate, uma pirâmide de degraus. Além disso, existe um escrito na estela que diz: Etemenac Zigurat Babili, a casa, a fundação do céu e da terra, Zigurat em Babilônia. A fundação do céu e da terra. Nossa, isso me parece a descrição da Torre de Babel. Uma torre para chegar até o céu. Mas calma, tem mais coisa escrita nessa estela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, sou. Para completar o Etemenac, eu mobilizei todos os países, cada e todo governante que foi elevado à prominência sobre todas as pessoas do mundo, amado por Marduk. Só uma observação, Marduk era um dos demônios da Babilônia. Continuando. A base enchi para fazer alto terraço. Construí suas estruturas com betume e tijolo assado. Completei elevando seu topo para o céu, fazendo brilhar como o sol.
O texto menciona Nabucodonosor mobilizando forças de trabalho em todo o mundo para completar o zigurate. Ele também menciona que usou betume e tijolos. No relato bíblico da Torre de Babel, muitas pessoas se reuniram para construí-la e também foi usado betume e tijolos. Disseram: "Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra." Incrível, não? Nabucodonosor II construiu novamente a Torre de Babel. Nabucodonosor II fez uma torre gigantesca, o Etemenac. Uma torre de 7 andares com 91 metros de altura. Foi uma reconstrução do zigurate original, a Torre de Babel. As pessoas acreditavam que os zigurates, as pirâmides, conectavam a Terra com os ditos deuses, que na verdade eram demônios. O zigurate Etemenac está descrito nessa tábua babilônica feita na cidade suméria Uruk, que hoje é o atual Iraque. Em 330 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande, o rei grego da Macedônia, conquistou a Babilônia e mandou reformar o Etemenac. Ele ordenou que a torre fosse demolida para reconstruí-la do seu jeito. Porém, Alexandre morreu logo depois e a torre nunca mais foi reconstruída. Por volta de 440 anos antes de Cristo, o historiador grego Heródoto afirmou ter visto uma grande torre, que provavelmente era o Etemenac. No centro desse recinto sagrado foi construída uma torre quadrada maciça com 200 metros de lado. Por cima dessa torre ergue-se outra, e sobre essa segunda outra, e assim sucessivamente até completar 8. O acesso ao cimo das torres é feito por uma escadaria exterior em caracol, com um local de descanso a meio, com cadeiras para repouso, onde aqueles que sobem e descem se sentam e descansam. Na última torre há um grande santuário, e nele encontra-se um grande e bem guarnecido leito, com uma mesa de ouro a seu lado. O leito no último degrau da torre muito provavelmente era usado para realizar sacrifícios aos demônios babilônicos. Essa prática de sacrifícios está sistematicamente associada com zigurates espalhados por todo o mundo. Essa prática de sacrifícios numa alta torre pode ter sido uma herança de Babel. Quando as pessoas foram dispersas da Torre de Babel, elas levaram o conhecimento da construção de torres para lugares em todo o mundo. Zigurates, pirâmides, foram encontrados em muitas regiões diferentes, da Mesopotâmia ao Egito e até na América do Sul.
Os zigurates e pirâmides também foram construídos para enterrar pessoas, como por exemplo os faraós do Egito. As pirâmides do Egito e os grandes templos maias refletem a Torre de Babel original. A Terra é muito grande para ficarmos concentrados em um só lugar. Com o mundo globalizado, onde muitos se entendem e falam a mesma língua, a implementação de algo semelhante à Torre de Babel contra Deus se torna possível. Se as línguas fossem confundidas novamente, a humanidade mais uma vez ficaria confusa e separada. E provavelmente isso seria bom. O que está removendo nossa liberdade é exatamente o mundo globalizado, que obedece a organizações mundiais. Sem comunicação, não há comércio e nem negócio. Cada um ia para seu canto. Não haveria condições para implementar nenhum projeto global. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Com muitas línguas novas e diferentes, a humanidade se dispersaria em pequenos grupos. Não haveria mais superpotência. A humanidade seria, mais uma vez, feita por pequenos grupos de indivíduos que se entendem. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. A Torre de Babel é uma lembrança do que está acontecendo agora no mundo. A globalização. Em toda parte do mundo, a humanidade fala uma língua universal e participa do esforço de construir uma nova torre. Essa nova torre é a submissão das nações a um sistema internacional de controle nunca antes visto. Vários empreendimentos são torres, os esforços de toda a humanidade para fazer o céu aqui na Terra. Assim como a Torre de Babel, o grande sistema não será confundido pelo homem. A torre já está tão alta que o homem, eu e você, não temos mais a capacidade de derrubá-la pela força do nosso braço. Dez dias depois de Jesus Cristo subir aos céus, ocorreu um grande milagre linguístico. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Babel, os homens se dividiram pela língua. Mas, nos dias dos apóstolos, milhares de pessoas de diferentes línguas estavam unidas ouvindo a pregação do Evangelho. Sim, a torre ainda está aqui. Mas um dia, naquele dia, não estará mais. Cedo ou mais tarde, ela vai cair.
Independente da língua, a missão de todo cristão é pregar o Evangelho. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Can we awaken